Olá, sou o pastor Kleber e quero compartilhar a palavra de Deus com você. O texto que eu quero ler está lá em Colossenses, capítulo 2, dos versos 13 ao 15, e diz assim: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre o dia D. O dia 6 de junho de 1944 ficou conhecido como o dia D. Foi o nome dado à maior operação aeronaval da história, responsável por dar início ao processo do fim da Segunda Guerra Mundial. Nós podemos dizer com toda certeza que a história da humanidade seria outra se essa batalha não tivesse acontecido e não tivesse tido êxito. Nós sabemos que o regime nazista estava expandindo o seu território e eles, segundo a propaganda deles, iriam durar 1000 anos, aquele regime absolutamente do mal. Porém, os aliados, então, nesta data do dia 6 de junho de 1944, decidiram, então, invadir a França. 155 mil homens dos exércitos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, do Canadá, chegaram então ali às praias da Normandia. Para transportar essa quantidade de soldados, foi deslocada uma frota de mais de 14 mil barcos, protegidas por 600 navios e milhares de aviões, muitos aviões. Então eles conseguiram dominar a praia e assim entraram na França, marcharam até Paris e foram em direção à fronteira da Alemanha. Enfim, era o início do colapso do Terceiro Reich. A Segunda Guerra não terminou no dia 6 de junho de 1944. Somente no dia 8 de maio de 1945 é que oficialmente foi declarada o fim da guerra. Embora tiveram outras batalhas, sem dúvida, sem essa grande batalha do dia D, não seria possível a Segunda Guerra chegar ao fim. Bom, há 2000 anos atrás houve um dia absolutamente marcante na história da humanidade. Ali nas colinas aos redores de Jerusalém, uma outra grande vitória foi alcançada para o benefício da humanidade. Sem dúvida, sem este fato histórico, a história da humanidade seria absolutamente terrível. Essa vitória foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus deu a sua vida, um homem santo, íntegro, um homem dedicado a Deus, mas que também era o próprio Deus. Ele então pagou o preço para a remissão dos meus e dos seus pecados, para a libertação do homem da escravidão do mal. Jesus deu a sua vida para libertar os cativos da escravidão do pecado. E aqui o texto bíblico deixa claro como Jesus na cruz derrotou o nosso inimigo, o diabo, aquele que nos aprisionava. Então, veja que o texto diz para nós: nós estávamos mortos, primeiro por causa da nossa condição de pecado, mas Deus nos deu vida com Cristo. E Ele nos deu vida quando Ele nos perdoa os nossos pecados. Então nós
que somos cheios de pecados, de transgressões, né? Nós podemos olhar para o nosso coração e perceber o quanto nós somos invejosos, o quanto nós somos rancorosos, o quanto nós nos amarguramos, o quanto nós pensamos mal das pessoas. Mas todas essas transgressões, elas foram canceladas. Todas essas dívidas que tínhamos para com Deus, elas foram pagas. E isso aconteceu na cruz. Ele diz: olha, tudo aquilo que nos era contrário, tudo aquilo que pesava contra nós, ele a removeu pregando-a na cruz. E aí ele diz claramente: ele despojou os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, os nossos inimigos, o inimigo das nossas almas, o diabo e toda a sua legião, que aprisiona, que lança semente do mal sobre a mente dos seres humanos, eles foram derrotados. O texto bíblico diz que Jesus triunfou sobre eles na cruz. E aqui o apóstolo está usando uma linguagem militar do seu contexto. Naquela época, quando um exército derrotava outro exército, então eles pegavam os despojos, né, os bens, e traziam para a sua cidade, para a cidade dos vencedores. E não somente isso, trazia então o exército derrotado, ou trazia muitos prisioneiros derrotados, e caminhavam, faziam eles caminhar atrás dos seus cavalos e atrás do exército vencedor, para mostrar para o seu povo, para humilhar aquele exército inimigo e mostrar para o seu povo a vitória sobre os inimigos. Então, na cruz, Jesus derrotou de vez o diabo. Mas assim como foi durante a Segunda Guerra, embora Jesus tenha vencido o nosso inimigo na cruz, embora ele tenha perdoado os nossos pecados, nós sabemos que a vida continua. Nós sabemos que Jesus prometeu voltar um dia para tornar a nossa vitória plena. O fato de termos entendido o Evangelho, o fato de termos entendido a graça de Deus, o fato de sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, não significa que ainda não teremos batalhas. Nós ainda teremos muitas batalhas pela frente, mas nós podemos ter a certeza da vitória. O dia D definiu a vitória dos aliados contra o eixo do mal, embora houveram muitas outras batalhas. A cruz de Cristo definiu, selou a minha e a sua vitória por causa de Cristo Jesus. Porque cremos em Jesus, porque depositamos fé em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Ainda teremos batalhas, ainda teremos lutas, mas sabemos que a nossa vitória está garantida no nome de Jesus. Nós estamos passando por situações difíceis, mas nós cremos que estamos guardados pelo poder de Deus. Nós cremos que esse Jesus que deu a vida por nós, morreu e ressuscitou, e ele virá um dia nas nuvens em glória, e nós estaremos para sempre com ele. Creia, creia, não deixe de crer nisso. Você já é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida. Um abraço.